A paz do Senhor Jesus a todos. É com grande satisfação, uma imensa alegria e agradecimento a Deus por essa oportunidade e esse grande privilégio que Deus está nos concedendo para juntos podermos enaltecer o reino do Senhor aqui na terra. Quero agradecer o pastor que está na direção desse trabalho, desse evento, as pastoras, seus colaboradores. Que Deus continue abençoando grandemente, que o Senhor Jesus conceda-lhes grande força, coragem para continuar nesse grande desafio de enaltecer o nome do Senhor. Bom, o que estou aqui falando, faço parte dessa história. Quero dizer a vocês que foi assim que começou o nosso ministério como dirigente da congregação do número 10. O dirigente Narciso, com sua esposa, fez um belíssimo trabalho, foi o primeiro dirigente, e a seguir, nosso saudoso pastor Paulo Farias, Deus colocou em seu coração, e ele teve um grande desejo de colocar uma mulher como dirigente da área 32. E eu fui a primeira mulher da área 32 como dirigente, o segundo foi a irmã Alcenira, e para mim foi um desafio muito grande. Eu tive muitas oposições, tanto externa como externa, Sabemos que interna, muitos homens, não aceitavam que uma mulher estava na frente do ministério. Mas Deus, ele veio chamar todos, para que todos iam trabalhar. E graças a Deus por isso. Mas como sempre, o trabalho do Senhor tem dificuldade, mas tem grandes vitórias. E Deus nos deu as vitórias. Tivemos muitas conquistas, também desafio, exterior. Ao lado da congregação, eu posso até recitar, porque hoje Deus fez grandes coisas. Nós tínhamos uma vizinha ao lado da congregação, e essa vizinha, ela toda a vida na hora do culto, ela pegava os pneus, e colocava, como a igreja ficava na divisa e ficava aberta, a congregação era de madeira, as janelas tinham que ficar abertas, ela todo dia na hora do culto ela colocava os pneus e tocava fogo. E a fumaça entrava para dentro da congregação e nós ficávamos sufocados. Mas graças a Deus nós começamos a orar ao Senhor e visitar essa pessoa. E o Senhor Jesus salvou, e ela tornou grande amiga nossa, graças a Deus até hoje, Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor fez grandes coisas. Também fizemos o contrapiso da congregação. Estávamos aí trabalhando juntamente com o irmão Alci, meu esposo, pastor Alci, e de repente passou duas pessoas que não eram evangélicas e viu que nós estávamos trabalhando, e eles ofertaram cimento para que nós pudéssemos fazer aí o piso da congregação do número 10. Então o Senhor fez grandes coisas, trabalhamos muito, trabalhamos com aproximadamente até 100 crianças, nós agregava aí na congregação número 10. Esse trabalho foi maravilhoso, e eu creio que Deus vai continuar abençoando como tem abençoado, que a honra e a glória seja para o nosso Deus. Que Deus continue nos abençoando. A paz do Senhor, quero aqui agradecer a Deus por esse momento especial de relatar um pouco da nossa história quando nós fomos agraciados pelo Senhor na congregação de número 10. Na época a gente nós congregávamos aqui no SIC, na 5ª congregação, e quando a pastora Assunção, ela foi dirigir a congregação de número 10, e ali dirigiu por alguns meses, por algum ano aproximadamente, e nós decidimos sair daqui do SIC e ajudar a pastora Assunção lá na congregação de número 10. Ficamos ali auxiliando a dirigente na congregação, e a gente, por alguns tempos, o pastor Paulo decidiu fazer a mudança na direção da congregação, e nós assumimos como dirigente. A congregação do número 10 é uma congregação que tem uma história muito importante na nossa vida. Quando nós assumimos a congregação número 5, foi quando o pastor Paulo fundou aquela congregação ali, juntamente com a liderança da área 32, pastor Paulo de uma visão muito ampliada na questão missionária, e ali ele visualizou uma congregação
e fez o desafio para a área e nós abraçamos a causa e foi comprado um terreno ali para construir a pregação. Então a pregação foi construída. Ali era um lugar muito molhado, muito úmido, né? E para cavar os buracos para construir a pregação, nós tivemos muita dificuldade. E, prova a Deus, o pastor Paulo, no próximo mês, ele saiu de férias e eu fiquei para terminar de concluir a obra lá, a construção da pregação, para poder o dirigente que estava lá continuar. E nós ficamos nessa responsabilidade. Então foi um grande desafio para nós, porque na época a gente estava com pouco tempo na quinta pregação e ao mesmo tempo assumir essa responsabilidade para ajudar na construção daquela pregação ali, na responsabilidade da quinta pregação. Então para mim foi um desafio muito grande. A congregação de número 10 foi uma congregação que marcou aqui na Charpe, na comunidade da Charpe. Muitas pessoas têm sido libertas, muitas pessoas têm sido salvas, graças a Deus por isso. E teve uma experiência que nós tivemos na pregação número 10. E Deus nos abençoou grandemente, nós estivemos ali dirigindo a 10ª pregação, eu e a pastora Assunção, aproximadamente 1 ano e 6 meses, nós dirigimos a 10ª pregação. Dali, o Senhor nos trouxe novamente para a 5ª pregação, e ali continuou o pastor Alci, que era nosso auxiliar, continuou dirigindo aquela pregação e Deus continuou abençoando. Então, sou muito grato a Deus por fazer parte dessa história e dizer, através de uma pregação, né, que a pregação é 10 e está no meio do seu aniversário. Eu parabenizo esta pregação, que Deus continue prosperando, que Deus continue salvando vida, libertando vida, e o pastor também seja realmente um dirigente, um pastor como tem sido muito abençoado pelo Senhor. Eu tenho certeza que muitas almas que estão afastadas, aqueles que ainda não vieram para os caminhos do Senhor, vão se voltar para Deus. Então aqui eu quero dizer que a pregação de número 10 é uma pregação onde Deus opera o milagre, onde Deus tem manifestado o seu sobrenatural, e muitas vidas têm sido agraciadas por Deus. Então eu sou muito grato a Deus por fazer parte dessa história. Por isso, eu quero aqui concluir dizendo o seguinte, que Deus, Ele é fiel para realizar ainda muito mais do que já foi feito nessa pregação. Deus continue abençoando esta obra e prosperando grandemente. Deus abençoe a pregação número 10 e parabéns para esta pregação e toda a membresia e a liderança desta igreja. Que Deus abençoe. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria. É um privilégio estar participando desse momento especial, qual nós fazemos parte desse projeto, desse trabalho da pregação número 10. Quando passamos aqui pouco tempo como dirigente, mas para nós foi um aprendizado para a minha vida, para o meu ministério. Tudo que aprendemos aqui para nós foi muito importante. Passamos alguns anos aqui na área e junto com os irmãos, agradecer a todos os irmãos que estão presentes, que participaram conosco, que nos ajudando quando passamos aqui como dirigente. Tem alguns irmãos que poderia até citar. Irmão Pedro Ramos, irmão Domingas, irmão José Pintos, irmão José Alberto, esses irmãos e outros mais que fizeram parte aqui com Daniel, Alex, que era o jovem, também se dedicou a tocar a bateria, também passou aqui com muito tempo aqui ajudando aqui nessa congregação. Para nós é um motivo de alegria estar aqui nessa noite, participando com Olá, boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Olá, paz do Senhor, amados. Nós temos a gratidão da oportunidade, em primeiro lugar a Deus, pelo ter nos concedido a oportunidade de dirigir essa congregação no início da sua gestão, no início da sua construção, e principalmente também, quero dedicar também ao saudoso pastor Paulo Farias, que era o nosso pastor na época, que nos confiou
diante de Deus, para que conduzíssemos essa obra. Aqui nós tivemos no período de 2003 a 2010, e alguns meses, foram 7 anos e alguns meses, nós tivemos aqui bem no início da obra, nessa comunidade, e era muito precária a situação ainda naquela época, porque era um prédio, uma casinha de madeira, e estavam meio destioradas, e nós tivemos que construir, fazer um templo de alvenaria, e depois nós sofremos, porque a gente tinha que conduzir todas as cadeiras para casa e os instrumentos. Cada culto, né, 3 vezes por semana que a gente fazia essa trajetória. Carregava os instrumentos, as cadeiras, levava para casa. E a gente sofreu alguns atentados na época porque a gente tinha uns caras que colocavam vidro, prego atrás da Kombi, tinha uma Kombi que carregava os instrumentos. E eles colocavam. Algumas vezes a gente teve que tirar o pneu do carro, de carroceria, levar na borracharia, consertar, trazer de volta, nas costas, no ombro, sobre os ombros. E aí a gente carregar os instrumentos de novo, levar para casa. E de tarde trazer, arrumar a igreja, arrumar as cadeiras e fazer o culto, né? E terminava o culto, já sabia que tinha que levar tudo para casa de novo. E foram 4 anos essa peleja aí. E até construir. Mas bem antes também tem uma história que o Alex era um rapaz muito avivado aqui na igreja, né? Contribuiu muito conosco nessa obra. E ele e um cachorro, eles dormiam aqui dentro para olhar o tempo, para não roubar os ventiladores de árvores que estavam aqui na parede do templo, na igreja. E para não tinha muito ciúme daqueles ventiladores, que era o nosso ar-condicionado da época. Então, o Alex tinha que dormir aqui, para isso. E o pastor Paulo pediu que nós construíssemos, na época, nós tivemos que derrubar o prédio. E ele chegou aqui, tomou um susto quando ele falou isso. Começa a construção, dá teu jeito, te vira. E eu tive que derrubar o prédio, peguei pé de cabra, a gente tinha alguns irmãos. Quando ele chegou aqui, estava só o terreno. Ele parou o carro, olhou para mim assim e disse assim: aonde vão congregar agora? Onde tu vai colocar o povo? Eu disse: pastor, tem uma tenda lá no 7, que era do 7, era a congregação 7, que está lá na garagem, já fui olhar. A gente vai trazer a tenda, vai armar a tenda aqui e vamos fazer o culto. Aí ele disse: então tá bom, pega a tenda. A gente armou a tenda e começamos a construção por fora da tenda. E um dia deu um temporal. E o que escorava a tenda eram os tijolos, umas torres de tijolos que nós fizemos escorar. E no meio do culto, aquele avivamento, a gente batizado com o Espírito Santo, falando em línguas, um mover de Deus. Deu um temporal e os tijolos viraram e nós tivemos que segurar a tenda. Seguramos a tenda e passou o temporal, molhou um monte de coisa, mas o culto não parou. E continuou, a gente falando em língua, em mistério. E foi um mover de Deus muito lindo naquela época, da construção, do avivamento. E nós estávamos movidos pelo primeiro amor também, apaixonados por Cristo, pela igreja, pelo nosso pastor, pelos nossos irmãos. E foi assim que nós tivemos aqui, nesses 7 anos e alguns meses. Eu quero agradecer muito a Deus, em primeiro lugar, segundo o pastor Paulo, que foi o saudoso pastor que nos confiou que estivéssemos aqui, e alguns irmãos. Irmã Domingos, que cooperou a tesoureira na época, uma equipe de oração, a irmã Meire, que cooperou muito. Eu digo até nos dias de hoje que 50% do meu ministério devo à irmã Diaconisa Meire, que trabalhou com o processo de libertação no início, foi muito bom. Então quero agradecer agora ao nosso pastor, que é o pastor Francinildo, que nos tem aqui nos suportado esse início aqui dessa nova temporada. Quero agradecer muito a todos os irmãos, todos contribuíram aqui, essa união, essa unidade dos irmãos. Oração 10 é 10 de verdade. E nós também retornamos nos anos de 2018 e 2019. E aqui também o Senhor muito colaborou conosco, nos ajudou. Nós formamos equipe nessa segunda gestão para trabalharmos com uma equipe, e uma equipe que foi bem eficiente. Tinha os líderes dos jovens, dos homens e das mulheres, e Deus nos abençoou poderosamente. E quando saímos daqui em 2019, o Senhor cooperou muito conosco e nos ajudou, deixando uma equipe muito bem aprimorada. E eu agradeço a Deus pela oportunidade e também não posso esquecer da oportunidade que tivemos com o nosso pastor, saudoso pastor Paulo Farias.
E agora nós temos também o pastor Francisco, e eu sei que o Senhor também vai colaborar conosco. Nós queremos deixar o Salmo 19, versículo 2, que diz assim: que um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. E o Salmo do aniversário, que é o Salmo 90, no versículo 12, deixar a metade desse versículo, que é muito profundo. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Feliz aniversário, Congregação 10! Me chamou para combater aquilo que os olhos não conseguem ver. A luta é espiritual. Não vou ficar de fora da batalha contra o mal. O inferno está soprando contra as famílias, valores que conduzem à iniquidade. Os religiosos e acomodados não resistirão. Contra as hostes da maldade estou posicionado. Não vou cair nas armadilhas do pecado. Não vai conseguir entrar na minha casa. A estrutura dela é a santidade. Se por um caminho contra mim vierem, por 7 eles vão ter que fugir de mim. O inferno retrocede quando vê que a unção de Deus está em mim. Está em mim. Ergo a minha voz, ordeno com autoridade projetos do inferno contra as famílias. Caiam, caiam, em nome de Jesus. Ergo a minha voz, ordeno com autoridade projetos do inferno contra as famílias. Caiam, caiam, em nome de Jesus. Contra as hostes da maldade estou posicionado. Não vou cair nas armadilhas do pecado. Não vai conseguir entrar na minha casa. A estrutura dela é a santidade. Se por um caminho contra mim vierem, os 7 eles vão ter que fugir de mim. O inferno retrocede quando vê que a unção de Deus está em mim. Está em mim. Ergo a minha voz, ordeno com autoridade projetos do inferno contra as famílias. Caiam, caiam, em nome de Jesus. Ergo a minha voz, ordeno com autoridade projetos do inferno contra as famílias. Caiam,
meus olhos não conseguem ver. A luta é espiritual. Não vou ficar de fora da batalha contra o mal.